Hoje com o Frei Alberto Pegoraro. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até que o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la, e quem perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada, a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho, esse dia 11, sexta-feira, de Lucas 17, de 26 a 37. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Esse Evangelho é muito difícil de interpretação. A gente precisa tomar muito cuidado ao interpretarmos, darmos uma opinião sobre esse Evangelho. Para mim está falando do final dos tempos, né? Jesus tem falado muito da implantação do reino, como isso vai acontecer nos evangelhos esses dias, e hoje ele coloca assim características desses dias, né? São dias assim que a princípio a gente pensa, a instalação do reino vai ser uma coisa assim muito agradável, muito gostosa, né? E com certeza será um momento muito forte, muito bonito. Mas ele fala de um julgamento aqui, né? Ele fala de um julgamento de Deus para com o mundo. Então, a gente fica assim, mas que julgamento é esse, né? Que ele está falando. Está falando de morte, está falando de tirar as pessoas, né? E um está de um jeito, 2 pessoas estão aqui, uma será tirada, outra vai ficar, 2 mulheres estão lavando a roupa, uma será tirada, outra vai ficar, será levado, né? Haverão grandes mudanças, né, na vida. Mas será que é só de perda que Jesus está falando aqui? Eu acho que essa é a pergunta que fica, principalmente agora no início da reflexão. O Evangelho deixa claro que tudo isso que fala o Evangelho vai acontecer o dia que o Filho do Homem for revelado, né? Então, ele dá como base para nós o entendimento essa particularidade. O dia que o Filho do Homem for revelado, essas coisas vão acontecer. E quando tudo isso acontecer, mais uma frase de impacto: quem costuma ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perdê-la vai ganhá-la, né? Então, trocadilhos de conceitos, trocadilhos de direções, né? Mas o que é que Jesus está falando de verdade nesse Evangelho para nós? E aí, diante de tanta exposição de tragédias, os discípulos perguntaram: mas Senhor, onde será isso? Onde vai acontecer isso? Quando? Ele disse assim: onde estiver os abutres, ali estarão os cadáveres. Veja que Evangelho complicado. Vamos ver aqui o que nós podemos falar dele. É bom lembrarmos que o próprio Jesus estava falando esses dias no templo, que dias virão que não ficarão pedra sobre pedra, né? E parece que o templo realmente foi destruído no ano 70 depois de Cristo, realmente não ficou pedra sobre pedra. Ele estava falando do que iria acontecer ali, com invasões, destruição do templo, e como aconteceu, né? Agora,
tá bom, é importante também olharmos na perspectiva somente ali histórica, né, da destruição do templo, somente dos fatos que aconteceram lá, né? Ou esse evangelho também nos coloca para os dias atuais, dias presentes. Não podemos ficar pensando em fim dos tempos, como se o mundo fosse acabar. Esse mundo já existe há milhares e milhares de anos. A possibilidade do Sol, por exemplo, né, acabar daqui milhões de anos, né? Ninguém vai estar aqui para ver isso. Mas a gente também fica perguntando, será que ser cristão é viver numa dimensão assim negativa, né, do que vai acontecer amanhã? Ou ser cristão é curtir as coisas que Jesus fala, tentar vivenciá-las hoje, né? Porque o julgamento de Deus, na minha opinião, seja qual for, em que situação for, e o tempo que for, com certeza ele vai se basear naquilo que nós formos hoje. Acho que somos julgados, na minha opinião, todos os dias, não é? Todos os dias. Somos julgados por Deus todos os dias. Não um julgamento de morte, mas um julgamento de ausência. Por mais que Deus queira ficar perto de nós, nas nossas ações, atitudes, as coisas que fazemos, se forem erradas, há, no meu entendimento, um afastamento de Deus. Esse seria o grande julgamento. O que é o grande julgamento do homem, senão ele sentir na pele que ele está longe de Deus, que as suas atitudes distanciou de Deus, né? Esse é o grande julgamento. Quando a pessoa está longe de Deus, podemos dizer que coisas catastróficas acontecem na vida dessa pessoa. Então nós vemos aí a catástrofe que Jesus fala no final dos tempos, mas essas catástrofes acontecem no dia a dia da gente. Só observar. Ausentou-se do rosto de Deus, estamos diante do rosto da morte, de outro rosto, né, por aí. Isso para nós é uma grande catástrofe, né? É uma grande ausência que machuca o nosso ser, que transforma a nossa vida de forma negativa. Então não é só olhar para o templo de Jerusalém que foi destruído, no discurso de Jesus falava até antes, mas também olhar como nós destruímos o nosso próprio templo, né? Que é o templo de Deus, nosso corpo, nossa vida. Desejo um ótimo dia para você, um beijo no seu coração. Compartilhe nosso trabalho aí no YouTube, tá bom? Um abraço, tchau.